Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós vamos tratar das informações relacionadas à análise de custos. Para começar a nossa aula, a gente tem alguns recados interessantes. Para quem vai participar do chat, sejam todos bem-vindos. Nós temos também o Skype aqui, Gregory.Oliveira, é o Gregory.Oliveira. À disposição é para que vocês possam participar da nossa aula. Informações interessantes. Lá no seu ambiente virtual, tem as informações dos materiais complementares. Nesse material, nós fizemos a impressão, nós temos algumas tabelas, que quando você faz a impressão do seu material, as tabelas ficam muito pequenas. Aqui, para a gente fazer a nossa aula, tudo bem, vai bem tranquilo. Mas você, fazendo a impressão do material complementar, você pode acompanhar passo a passo aqui com a gente, com um tamanho maior, você pode fazer todas as suas anotações. Além disso, lá no material complementar também tem a tabela do PEPSI, o EPSI e custo médio, que são os métodos de valoração do estoque que nós também vamos utilizar nas aulas. Além disso, tem lá uma tabela com as fórmulas que vão ser utilizadas no decorrer das aulas. É interessante que você tenha isso aí para você participar e também, durante a avaliação, você vai precisar dessa tabela com as nossas fórmulas. Interessante também que você, quando vier para a nossa aula, você faça a leitura da unidade 1, no caso para a aula 1, e assim sucessivamente para as outras aulas. Porque nós vamos retirar algumas informações que estão no livro para que a gente possa resolver aqui com vocês, sempre passo a passo. Tudo bem? Vamos analisar os nossos primeiros dados aqui. É interessante que você entenda, vamos lá para o nosso vídeo, vamos aguardar aqui. Nós temos aqui os conceitos, com o resumo. Já a gente vai entrar na Câmara de Documentos. Nós temos o resumo aqui e nós vamos trabalhar com vocês a contabilidade de custos. Vamos falar também da classificação e nomenclaturas envolvidas em custos, métodos de avaliação de estoque e também operações com materiais. Interessante que você entenda que durante a nossa aula aqui, a gente pretende fazer um levantamento aí de terminologias, conhecer alguns dados para que a gente possa tomar as nossas decisões. Vamos lá ao nosso convite ao aluno. Vamos lá. Prezado aluno, então você seja bem-vindo. Nessa unidade nós vamos estudar a contabilidade de custos e também os seus conceitos para a sua gestão. Para tanto é necessário responder algumas perguntas aqui. Por que é necessário classificar os gastos? Nós vamos entender isso conhecendo as terminologias. Como adequar essas terminologias aqui aos gastos ao ramo de atividade da empresa, como efetuar a separação dos gastos e também essa influência nos resultados dos produtos. Nós temos alguns conhecimentos básicos aqui, conhecimentos prévios, que são os conhecimentos aqui da contabilidade básica. Entender o custo da mercadoria vendida, nós vamos mostrar para vocês hoje na aula também, que seria aquele custo das empresas comerciais, o ativo na contabilidade envolvendo bens e direitos, passivo envolvendo as obrigações, receitas, são aquelas receitas provenientes das vendas, despesas também, que tem, são aqueles gastos para obter receita, a gente vai falar de despesa hoje como terminologia de gastos, elaboração das demonstrações contábeis aqui, balanço patrimonial e DRE, e também envolvendo a escrituração contábil. E dentro dessa escrituração aqui, nós vamos entender alguns dados interessantes também, para que a gente possa fazer a nossa tomada de decisão. Ou seja, com base nos demonstrativos contábeis, eles trazem para a gente informações que são interessantes para tomar decisões, só que para levantar esses dados, nós vamos ter que analisar gastos, por exemplo, vamos ter que analisar custos, desembolsos, investimentos, e para isso é interessante que você entenda que em todas as nossas aulas nós vamos utilizar os conceitos e também a prática da contabilidade de custos, envolvendo a análise dos custos, e nós vamos trazer empresas para que a gente possa utilizar isso realmente em prática em cada uma delas. Hoje o nosso foco é para falar da empresa Best Food, empresa de alimentos. A gente vai conhecer um pouco mais sobre ela e o que a gente utilizar na aula hoje nós vamos aplicar nessa empresa. Na leitura lá da unidade 1 do livro, fica bem claro que nós vamos auxiliar o gestor
em tomadas de decisão para cada uma das informações que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos conhecer a empresa Best Food, vamos apresentar para vocês aqui, vamos lá? Então vamos lá, Best Food, trabalha com processamento de alimentos, está no mercado há mais de 20 anos, então a gente já dá para perceber que é uma empresa consolidada. Os clientes, seus clientes, hotéis, restaurantes, bares e eventos corporativos aqui. 75 colaboradores, a capacidade de produção aqui de 15 toneladas, então anote aí para mim, olha, esses 15 mil aqui nós vamos utilizar daqui a pouquinho, 15 mil quilos aqui, investimento 12 milhões com expectativa de retorno a longo prazo. Essas informações aqui estão lá no seu livro, lá na página 9, você tem acesso a esses dados, a gente sempre vai fazer referência aqui às informações do livro para que você se situe aí e fique entendendo realmente de onde cada uma das informações elas são retiradas para que na aula a gente possa trabalhar com você a resolução. Então nós temos tabelas que são sintetizadas no livro e aqui a gente amplia isso e faz com você um passo a passo. Tudo bem? Já que a gente já conhece a empresa que a gente vai trabalhar, que é Best Food, a gente já sabe que tem que trazer esse material para as aulas, para que a gente possa fazer as nossas anotações, que a gente tem que fazer também a leitura da unidade para a próxima aula, unidade 2, você vai ler para que a gente possa dar continuidade às informações. Já podemos iniciar, vamos lá para a nossa primeira situação problema. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, então a gente vai dar início à nossa aula aqui com as informações já voltadas já para a empresa Best Food. Já temos os dados ali, a gente sabe que o seu volume de produção e agora a gente vai saber um pouco mais sobre os dados para essa nossa SP. Vamos lá, para você analisar agora, o dado é o seguinte, olha, nós temos aqui introdução à gestão de custos, reestruturação para a expansão da empresa. A gente foi contratado para dar auxílio a essas informações. Nós temos aqui implantar novas tecnologias, aperfeiçoar modelos e ferramentas de gestão e nós vamos detalhar aqui melhor o desempenho da empresa. Nós vamos fazer análise de desempenho com base em dados que nós vamos levantar. Diagnóstico inicial, nós vamos apresentar aqui informações do orçamento, vamos classificar os custos e despesas para essa primeira SP e verificar também a evolução desses gastos em determinado período. Nós vamos comparar 2 períodos. Volume de produção, guarda para mim também isso aqui, 123.500 no primeiro mês e no segundo mês o volume de produção é de 128.200. Então, com base nisso, nós vamos resolver essa SP, mas é claro que quando a gente fala em terminologia de custos, a gente fala sobre essas nomenclaturas, é interessante que você entenda que são informações que elas serão utilizadas no momento numa mesa de negociações ali, em que eu tenho o gestor, eu tenho o pessoal da produção, eu tenho o pessoal da contabilidade, e aí eu tenho que tomar uma decisão e nós vamos utilizar nomenclaturas. Eu vou falar sobre investimentos, eu vou falar sobre os custos, sobre as despesas, sobre os desembolsos, e aí eu preciso que as pessoas envolvidas nessa tomada de decisão, eles conheçam as terminologias. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona isso, e depois, é claro, a gente vai utilizar
essas informações para separar os custos e as despesas. Tudo bem? Vamos começar lá com a primeira terminologia já. Eu tenho lá conceito de custos. Custos são os gastos, tá? Esse gasto aqui vai ser o nosso termo genérico. Eu vou ter gasto em vários setores da empresa. Gastos consumidos aqui no processo produtivo, necessários para fabricar um produto ou prestar um serviço. Eu vou entender como um custo. Para ficar mais claro para você, toda vez que eu pensar em custo, vai ser aquele gasto que ele acontece lá no setor de produção. Tudo bem? Vou pensar numa energia elétrica. Se essa energia elétrica acontece no setor de produção, eu entendo como um custo. A mão de obra. Se a mão de obra do funcionário que trabalha lá no setor de produção, todo o salário dele, os encargos dele, eu vou entender como um custo. Depreciação, que tem a ver com a vida útil do equipamento. Se está sendo depreciado um equipamento que está lá no setor produtivo, eu sei que essa depreciação eu classifico como um custo. Por que eu tenho que saber isso? É porque quando eu tenho que fazer uma redução e trabalhar com esses dados e ter que realmente fazer a gestão de gastos, eu vou reduzir custos e tenho que saber exatamente onde eles estão acontecendo. Tudo bem? Continuando, tem mais duas terminologias para vocês. Conceito de desembolso e de perdas. Desembolso são os pagamentos realizados pela aquisição de bens ou serviços e ele pode ocorrer antes ou depois da utilização. Perdas é um gasto inesperado. Ele vai ocorrer aqui de forma anormal, como consequência aqui de alguns erros, mas a gente tem que entender que esses erros aí são erros que são involuntários à nossa vontade. Então vamos pensar. Quando eu falo em desembolso, para ficar mais claro para você, desembolso é o ato de pagar. Quando a empresa paga efetivamente um determinado gasto, eu entendo como um desembolso. Algumas empresas, geralmente, elas fazem o quê? Elas fazem uma provisão de gastos. Eu recebo lá da contabilidade um relatório, um resumo da folha de pagamentos. Eu sei quanto eu vou gastar. Faço algumas classificações, mas o desembolso acontece quando? Professor, a gente vai pagar lá no 5º dia útil do mês subsequente. Lá no 5º dia útil, quando eu faço o pagamento com dinheiro ou através de bancos, ali aconteceu o desembolso. É o ato de pagar. Muito bem. E perdas? Perdas é uma ação que é involuntária à vontade do gestor ou do dono da empresa. Um exemplo, aconteceu uma enchente, um incêndio, aí é involuntária a nossa vontade, nós entendemos como uma perda. Aconteceu uma greve, por exemplo, e nessa greve nós tivemos que pagar o salário dos funcionários que não estavam trabalhando por conta da greve. Também é involuntária a nossa vontade, entendemos ali como uma perda. Fique bem atento na classificação de perda, porque eu posso comprar um medicamento, por exemplo, e deixar esse medicamento vencer. Por falta de gestão, eu não posso considerar isso como uma perda. Isso é um erro de gestão. Tudo bem? Involuntário é uma anormalidade que aconteceu na empresa. Continuando lá as nossas terminologias, nós temos o conceito de despesa. Olha lá, despesa, gasto relacionado à obtenção das receitas. Geralmente eles não estão vinculados à produção. Vão acontecer lá no setor administrativo, comercial e financeiro. Muito bem. Então a despesa, a gente já consegue fazer uma separação agora, vai ficar mais fácil, porque eu sei que o gasto, quando ele acontece lá no setor de produção, ele é um custo. Porém, esse gasto, quando acontece lá no setor administrativo, é uma despesa. O salário, por exemplo, salário do funcionário que trabalha lá na produção, na fabricação do produto, custo. O salário do pessoal lá do marketing, da secretária que trabalha lá no setor administrativo, eu sei que isso aí é uma despesa. Energia elétrica da produção é um custo, energia elétrica do setor administrativo, lá do setor financeiro, é uma despesa. Muito bem, continuando as nossas terminologias aqui, a gente fecha com investimento. O que vem a ser esse nosso investimento? Muito bem, investimentos são gastos destinados à estruturação da empresa, geralmente, longo prazo aqui, podendo incorrer depreciação em razão da sua utilização, e a gente relembra que a informação da depreciação, ela está relacionada à vida útil do meu equipamento,
Como lá na contabilidade nós vamos classificar ele como imobilizado, ele vai passar por uma depreciação, que são aquelas informações que a gente tem uma tabela na Receita Federal, quanto eu tenho que depreciar cada equipamento. Pela vida útil dele, nós vamos fazendo essa depreciação. Eu compro esse equipamento. Por que é um equipamento que vai trazer um benefício de longo prazo? Porque quando eu compro, eu vou ter um gasto, eu vou estar pagando. Quando eu terminar de pagar, ele vai trazer um retorno para a empresa. Então, investimento é um gasto que vai trazer benefícios futuros. Muito bem. Tendo uma noção dessas terminologias, agora eu já consigo dar andamento ao nosso exercício. Nós falamos sobre gasto, que é o termo genérico, vimos custos, setor de produção, despesas, setor administrativo, nós falamos ali do desembolso, ato de pagar, perdas, ato involuntário e também investimento que vai trazer benefícios futuros. Vamos ver a nossa atividade, o que a gente tem para hoje. Vamos lá. Olha lá, dados do problema. É interessante que você saiba que esse dado aqui, ele vai estar lá na página 10 do seu livro. Você pode identificar esses dados. E aí nós vamos fazer a primeira classificação. Olha lá. Primeira coisa, material de escritório. Eu tenho o custo unitário do mês 1 e do mês 2, que a gente vai fazer análise de desempenho. Tá. Material de escritório, professor, é lá no setor administrativo, então é uma despesa. Muito bem. Energia da produção é um custo. Matéria-prima e transporte. Isso aqui também vai ser um custo. Porque a matéria-prima é lá do setor de produção e transporte, geralmente, ele gera uma certa dúvida na classificação desse transporte. É interessante que você entenda que ali é uma matéria-prima e o transporte dessa matéria-prima, ou seja, acontece lá no setor de produção. Por isso eu vou entender como um custo. Geralmente, o transporte ele é um frete que está relacionado a vendas. Se está relacionado a vendas, é uma despesa. Por isso, enquanto gestor, você vai analisar cada informação que acontece na sua empresa. Fabrica um produto, fabrica vários. Qual é a sua atividade? É comercial, industrial, é prestadora de serviço? Aí eu consigo identificar realmente. Então, não tenho como generalizar aqui e dizer para você que a energia elétrica sempre vai ser um custo. Não, pode ser uma energia elétrica lá do setor administrativo, vai ser uma despesa. Então, a gente tem que analisar essa informação. Continuando lá, a gente já está fazendo, classificando aqui, os fretes. Frete, setor de vendas, é uma despesa. Mão de obra da produção. Está falando produção é custo e a gente fecha aqui com o salário da administração, é uma despesa. Então, nós temos cada um dos valores aqui apresentados. Nós vamos utilizar cada um deles. Primeiro, eu vou separar isso aqui em custos e despesa. Vamos lá, primeira tabela. Mês 1. Tá? Todas as tabelas, lembrando, você tem acesso ao material complementar, faz a impressão, você pode trazer, está maior, você pode fazer as anotações. Eu tenho aqui energia, 0,2. De onde saiu isso? A gente separou aqui. Na tabela anterior, a gente viu aqui que a energia era 0,02. E no mês 2, 0,03. Então, olha, está aqui, 0,03. Tá, a gente está multiplicando esse valor pelo volume de produção. Lembra no início? Falei para você, guarda para mim. 123.500, que é a nossa produção no mês 1, e 128 no mês 2. Vamos voltar um pouquinho só para você entender aqui de onde esse valor está saindo. Está aqui, olha, mês 1 e mês 2. Eu tenho o volume de produção. E agora é só fazer a multiplicação de cada um desses dados aqui para que eu possa chegar no resultado. Então eu tenho aqui, multiplico matéria-prima, multiplico a mão de obra, também faço as mesmas multiplicações aqui, considero o volume de produção de cada um, e eu tenho aqui 70.395, que é o custo do mês 1, e 73,74, que é o custo do mês 2. Olha aqui, somente custos. Continuando, e as despesas? Muito bem, despesa nós vimos aqui, que era o material de escritório, frete e também o salário da administração. Cada um tem seu valor, 0,08, 0,03 e 0,50. Multiplico pelo volume de produção. Olha aqui, eu tenho alteração, aqui é 123.500 e aqui é 128.200.
multiplicando cada um desses valores, e depois, eu fazendo a soma aqui, eu percebo que as despesas no mês 1 deu 75.335 e no mês 2, 58.972. Muito bem, agora eu já consigo partir para análise de desempenho dos custos e também das despesas. O que a gente fez? Primeiro a gente fez a classificação, entendeu as terminologias, foi apresentada uma tabela ali com vários gastos, porém estava tudo, eu precisava fazer a identificação do que é custo e do que é despesa. Fazendo essa separação, eu tenho qual é o meu volume de produção, eu sei no primeiro período e no segundo período quanto eu tive de custo e quanto eu tive de despesa. Agora eu consigo analisar, será que houve uma alta de um mês para o outro, ou houve uma baixa? Eu posso analisar essas informações quando eu faço uma separação. Eu posso gerar percentual para isso? Posso também. Será que eu estou tendo muita despesa na empresa? Será que eu não consigo fazer uma redução desses gastos através de uma gestão adequada? É aí que a gente vai trabalhar realmente as informações de custo para a gente reduzir esse gasto sem comprometer a qualidade do meu produto, para que eu possa ter um resultado interessante lá no final, na formação de um preço, para que realmente o lucro desejado pela empresa, ele realmente aconteça. Vamos lá fazer a nossa análise de desempenho agora, vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, olha, no mês 1, o total aqui no consolidado, total de custo, 70.395, 73 e 74. Esses dados nós temos aqui, olha, total dos custos, 70 e também o 73 aqui. Depois o total das despesas, que o 75 e 58 a gente traz para cá. Olha lá, total das despesas no mês 1, 75 e no mês 2, 58. Fechando, eu tenho meu gasto total no mês 1 e no mês 2. Para verificar o desempenho, fica assim, olha, análise de desempenho, os custos, eles cresceram 3,8%. Tá, professor, como é que o senhor chegou nesse valor, esse 3,8%? Como eu estou falando dos custos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os 73.074, nós vamos fazer uma divisão pelo 70.395. Depois, o resultado eu vou fazer menos 1, e depois eu vou multiplicar por 100 e eu vou chegar a 3,8%. E as despesas diminuíram 21,72%. Da mesma forma, eu faço meu cálculo aqui, pego 58.972, divido por 75.335, o resultado, menos 1 vezes 100, 21,72. Professor, por que a gente está fazendo esse menos 1? Porque, olha, se a gente pegar exatamente os valores aqui, vou colocar para você 73.074, que é esse valor aqui. Se eu fizer uma divisão desse valor por 70.395, quanto vai dar isso aqui? Vai dar 1,038056668 e segue esse valor. Esse 1 aqui equivale ao 100%, eu quero eliminar, por isso eu faço menos 1. Depois, quando multiplicar por 100, eu vou chegar nesse 3,8%. O mesmo acontece aqui com os custos do mês 1 para o mês 2. Custo, 48,30%. Como é que a gente chega nisso? Eu vou pegar os meus 70 mil e agora eu vou dividir pelo total, pelos 145, e aí só multiplicar por 100. Não precisa diminuir um, não. E como eu chego no 55,34 nos custos? Também é fácil. Eu vou pegar o 73, que é esse valor aqui, e vou dividir pelos 132,46. Multiplico por 100, chego no valor, faço esse mesmo cálculo aqui para as despesas, e aí eu fecho a minha análise de desempenho, simplesmente porque nós identificamos os gastos, fizemos a separação deles, e agora, já separando custo e despesa, eu consigo analisar de uma forma muito clara ali se houve uma alta ou uma diminuição desses valores. E se eu tenho que trabalhar a gestão, exatamente qual setor, em qual local eu tenho que trabalhar a minha gestão de gastos. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo vídeo.
Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, antes de começar a nossa SP2, tem o pessoal lá do Polo de São Paulo perguntando: professor, diferenciar custo e despesa numa prefeitura de um município, pessoal que trabalha lá na rua. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente fala de uma entidade que recebe recursos, como uma prefeitura, eu preciso analisar os gastos também. Só que a despesa lá é uma despesa para a prefeitura, é diferente da despesa que a gente utiliza aqui. A despesa lá, nós vamos ter os estágios dessa despesa. Vamos ter o empenho, vamos ter o pagamento, vamos ter a liquidação desse gasto. Porém, eu preciso saber, eu tenho a prefeitura, aqui tudo certinho, aí o valor do pagamento lá do professor, por exemplo, é um recurso que eu recebo para fazer o pagamento. Porém, a prefeitura também, ela tem um subsistema de custos, onde ela faz análise desses valores, ela compara com outras prefeituras, e ali ele tem todos os gastos que acontecem. Se eu estou pagando um professor, eu quero saber quanto custa a hora a aula desse professor. Então, eu faço um levantamento de todos os gastos envolvendo, eu tenho esse dado. Ele não vai para a contabilidade dessa forma, mas eu tenho um espaço onde eu classifico cada um desses gastos. A pessoa que trabalha na rua também tem que saber quanto eu gasto de equipamento, quanto eu gasto de refeição. Eu faço o levantamento para saber aquela prestação de serviço, quanto realmente ela vai custar. Aí eu vou ter uma empresa comercial, industrial e também eu tenho uma empresa que vai fazer a prestação de serviço e eu tenho empresas filantrópicas, tem empresas públicas e empresas privadas. Para cada uma delas, eu tenho que saber fazer a verificação desses gastos enquanto gestor. Tudo bem? Depois dessa separação, a gente tem que entender que despesa numa empresa privada, eu vou saber que é despesa que é o gasto lá do setor administrativo. Empresa pública, ela tem seus estágios, mas eu tenho que saber realmente quanto custa esse funcionário. Eu recebo recursos e também depois eu faço essa distribuição. Se eu tiver todos esses dados, é interessante. E o subsistema vai exigir que isso é uma necessidade para todas as prefeituras, que essas informações sejam alimentadas. Tudo bem? Espero aí ter respondido a sua pergunta. Vamos para a nossa segunda SP. Vamos analisar os dados. Agora, olha, detalhar a composição dos gastos da produção. Contabilidade forneceu os gastos totais. Ou seja, eu tenho informações e o que eu preciso fazer? Eu preciso classificar esses gastos em diretos e indiretos. Indicar o custo direto unitário e o custo indireto unitário. É claro que para isso antes a gente tem que saber o que vem a ser um custo direto e um custo indireto. E novamente o exercício ele vai trazer uma tabela, nós vamos separar custos e despesas, depois os custos diretos e indiretos, para que a gente possa realmente tomar a nossa decisão. Vamos aos conceitos, vamos lá. Primeiro eu tenho que saber aqui, olha, a importância da separação dos gastos. Ela vai permitir verificar o custo para fabricar um produto, vai permitir apurar despesa para manter as atividades de apoio, que é o setor administrativo, financeiro e comercial. Esse procedimento também vai permitir o controle dos custos que nós vimos, setor administrativo, e da despesa, aqui custo setor produtivo, despesa setor administrativo. Bem como a elaboração da análise de desempenho, que foi o que a gente fez lá no início da nossa aula, a gente analisou esse desempenho. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber com relação a custo direto e indireto. Direto vai ser o gasto necessário para fabricar um produto ou elaborar um serviço. São consumidos diretamente no processo produtivo aqui e são identificados por meio de uma medida objetiva. Tá, é claro que a gente teria que pensar também no custo indireto para a gente fazer um paralelo entre
essas duas informações, mas entenda, o que é um custo direto? É aquele custo que eu consigo identificar de uma forma objetiva. A quantidade de matéria-prima que eu utilizo para fabricar um determinado produto, eu consigo saber exatamente quanto eu vou utilizar. O peso, a quantidade objetiva. Um outro exemplo. Um funcionário que trabalha na fabricação de um determinado produto, um produto só, eu sei que o salário dele, eu vou atribuir totalmente esse produto. Eu consigo identificar diretamente. Eu não tenho nenhuma dificuldade para que eu possa fazer essa atribuição. Porém, eu tenho um custo indireto. Deixa eu te mostrar, a gente já vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá. Custo indireto. Esse gasto aqui, olha, ele não pode ser associado diretamente ao produto fabricado ou ao serviço prestado. Não existe uma medida objetiva. No entanto, ele também faz parte do processo produtivo aqui, e aí vamos deixar claro para você essa informação, pois toda vez que eu penso num custo direto, identificação sem nenhum problema. O funcionário que trabalha é somente um produto, todo o salário dele vai ser identificado para aquele produto. Porém, agora o funcionário, uma outra empresa, ele trabalha na fabricação de 2 produtos, ou seja, o salário dele eu tenho que fazer uma distribuição para cada um desses itens. Eu vou utilizar o que? Um critério de rateio. Percebam que a minha atribuição agora ela não é objetiva. Eu tenho que utilizar uma forma arbitrária para identificar essa forma de distribuição. Eu tenho energia elétrica, recebo a fatura lá, R$5.000. Porém, existem 3 departamentos da empresa. Eu tenho que distribuir essa energia elétrica para cada um dos departamentos. Ou seja, nesse momento a energia elétrica é um custo indireto. Enquanto gestor, eu tenho que verificar todas essas informações. O supervisor da fábrica, o supervisor ele atende a vários setores. O salário dele eu tenho que distribuir para cada um dos setores, ou seja, eu tenho que utilizar um critério de rateio. Nesse momento, o salário desse supervisor ele vai ser um custo indireto. Tudo bem? Direto, verifico sem utilizar critério de rateio. Indireto, eu tenho que fazer uma distribuição de uma forma adequada desse meu gasto. Vamos analisar a tabela apresentada pelo livro, olha lá. E onde está essa tabela? Está lá na página 25, depois você pode verificar essa informação. Página 25. Eu tenho aqui dados do problema. Aí eu tenho matéria-prima, tenho RH, tenho serviços públicos de produção, que seriam aqueles gastos que nós temos para mandar um produto lá para fazer alguma transformação, seria uma terceirização. E aí eu envolvo embalagem. Embalagem também é muito interessante, porque depende o tipo da empresa e onde essa embalagem ela acontece, para eu classificar em custo e despesa, tem que ficar bem atento. Eu tenho também aqui o meu CPC, que é o Planejamento de Controle de Produção, ou seja, foram apresentados aqui todos os gastos. E aqui, agora eu preciso fazer uma separação dessas informações. Como? Olha lá. Analisar os dados. Separar os gastos em custos e despesas. Qual é o nosso objetivo, professor? É trabalhar custos diretos e indiretos. Despesas, por enquanto, não. Se o gasto ele faz parte do processo produtivo, se sim, é custo. Se não, é uma despesa. Tudo bem. Agora eu tenho essa informação, já dá para a gente fazer a classificação dos nossos gastos. Olha lá. A matéria-prima é parte do processo de produção? Sim. É custo. Tudo bem. O RH, ele é parte do processo de produção? Não. O gasto que eu tenho com o RH, com os salários e tudo mais, ele faz parte lá da minha formação de preço. Porém, ele é uma despesa. E assim eu vou fazendo toda a classificação. Serviço de produção lá, sim, ele é um custo. Depois eu tenho a embalagem, que nesse caso a gente vai considerar como um custo também. Controle de qualidade. E aí eu tenho também todas essas informações aqui. Vamos verificar a última aqui, que é vendas e marketing, que não faz parte aqui do processo de produção, ele é uma despesa. Separei tudo que é custo e também o que é uma despesa. Tá, esse foi o nosso primeiro passo para a resolução do exercício, até porque a gente já trabalhou esse dado, eu já sei o que é custo e o que é uma despesa. Gasto do setor de produção, gasto do setor administrativo. A gente está funilando ali as nossas informações para classificar custo direto e indireto. Deixa as despesas de lado para
classificar custo direto e indireto. Lembrando sempre, na formação do preço, eu tenho que considerar todos esses gastos. Nós vamos falar sobre métodos de custeio para abranger ali todos os custos e todas as despesas. Continuando lá as nossas informações. Agora sim, para saber se custo é direto ou indireto, eu faço uma pergunta. É para fazer o produto? A matéria-prima, sim. Então, ele é direto. Os serviços públicos de produção, as transformações lá, sim, também é custo direto. E a embalagem? Também é para fazer meu produto lá, eu vou entender como um custo direto. Controle de qualidade, ele não faz parte ele não é para fazer o meu produto, ele faz parte da análise do meu resultado. Então, vai ser um custo indireto. Depreciação também não faz parte, é indireto. Engenharia de produção, que faz a verificação depois, também é custo indireto. A mão de obra da produção, sim, custo direto. E o nosso CPC também não, e vai ser o nosso custo indireto. E a partir daí eu já consigo resolver o meu exercício sem muito problema. Agora, como eu sei que a matéria-prima, por exemplo, ele é um custo, ele é um custo direto, eu tenho que saber quanto de matéria-prima realmente, qual é o valor dessa matéria-prima, que é o dado inicial do meu exercício. Deixa eu te mostrar, olha lá. Matéria-prima 341.600, custo direto. De onde saiu esse valor aqui de 341.600? Vou te mostrar aqui para a gente não ter dúvida. Lá na tabela inicial, nós tínhamos aqui, ó, matéria-prima 341.600. Todos os dados ali envolvendo custos, nós estamos trazendo agora para essa tabela aqui. Serviços públicos de produção, embalagem, mão de obra aqui da produção. Os indiretos também eu classifiquei todos aqui, para entender que eu tenho 524.400 de direto e 259.480 de indireto. Agora, a nossa análise de desempenho. Olha lá. Calcular o custo unitário de produção. Esse é o nosso objetivo. Se eu sei que meu custo direto é 524.400 e o indireto é 259.480, que a gente acabou retirando aqui dessa tabela, quando a gente fez a soma de todos os valores, eu tenho que relembrar um dado lá do início, que a nossa capacidade de produção era de 15 toneladas. Por isso que eu vou pegar minha capacidade de produção aqui para fazer divisão. Quero o custo unitário? Divido o meu custo direto pela capacidade de produção, 34,96. E o custo indireto? Dividindo pela capacidade de produção, 17,30. Custo unitário total, que é o outro pedido da nossa SP. Custo direto, 52. Somando aqui os 34,96 mais o 17,30, que é os dos custos indiretos. 52,26 por quilo de alimento fabricado. Isso aqui é o nosso custo. Olha que isso tem um peso significativo lá na minha formação de preço. Aí, para ficar mais claro os nossos dados, olha lá. Custos diretos, 524.400. Indireto, 259.480. Custos totais, 783.800. E a participação de cada um desses itens, percentualmente, custos diretos, 66.900, indireto, olha só a diferença, 33,10. Professor, como é que a gente chegou nesse valor? Olha, é bem fácil. A gente vai pegar 524.400, vou dividir pelo total, 783,30. Aí eu só multiplico isso aqui por 100 e vou chegar em 66,90. E os indiretos? Pega 259.480, divide também pelo 783,80 e aí vai dar um total de 33,10. Quando multiplicado por 100, eu tenho a participação de cada um deles. Isso foi um dado complementar, até porque o exercício ele queria saber qual era o nosso custo unitário, direto e indireto. A gente conseguiu saber a participação na fabricação lá do meu alimento, do meu produto. Eu sei quanto eu gasto de custos. Percebam que a partir daí o gestor vai poder trabalhar essas informações. Eu posso ter uma máquina que consome muita energia elétrica. Qual setor ela está? Eu preciso ir lá para ver a possibilidade de comprar uma outra máquina, parar, tentar fazer uma manutenção para eu reduzir esse gasto. Aí a gestão realmente começa a acontecer analisando esses custos de uma forma adequada. Tudo bem?
Vamos para a nossa próxima SP. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, nós continuamos aqui as nossas informações. Tem o pessoal lá de Caçador Santa Catarina perguntando: podemos diferenciar custos mês a mês, que chamados de análise horizontal, e esse custo em relação ao total da análise vertical? Sem problema nenhum. A gente só precisa trazer todos esses dados para a nossa planilha, anotar todos os gastos que essa empresa tem, enquanto gestor, ele vai poder fazer essa análise e verificar o desempenho, o aumento, toda essa trajetória desse gasto durante os meses. E aí você pode justificar isso também. Aí eu tenho um gasto maior lá no setor de produção, porque houve uma contratação de funcionários e o meu custo aumentou. Dentro da sua planilha você pode trazer essa informação que seria a análise, o desenvolvimento e também toda essa trajetória dos gastos em determinado período. Continuando agora, nós vamos falar de um assunto que é muito interessante, que é o estoque da empresa. Como a gente faz a valoração desse estoque. Isso é interessante? É claro que sim, porque na valoração do estoque a gente trabalha com o custo da mercadoria vendida. Esse custo interfere o quê? Na nossa receita, que interfere também nos impostos que essa empresa vai ter que pagar. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar a nossa próxima SP entendendo o seguinte. A avaliação do estoque. Nós vamos falar de PEPs, de WEPs e também vamos falar da média ponderada. Indicar para a empresa aqui, lembra, o nosso papel aqui é ajudar na tomada de decisão. Nós vamos indicar um método a ser utilizado aqui. Precisamos considerar aspectos fiscais, tem que ser aceito pelo fisco, e também necessidades gerenciais da empresa. E é claro, para iniciar, nós temos uma tabela. Olha aqui. Essa tabela nós apresentamos aqui. Entrada de mercadorias 1.500, total 260 mil e todo o desenvolvimento. Essa tabela está lá na página 40 do seu livro. Mas para que a gente possa iniciar a nossa SP aqui, a gente precisa tirar uma dúvida, que é o seguinte: essa tabela ela está sintetizada no seu livro, ela tem só uma parte ali do que está acontecendo, mas para que você não perca nenhum detalhe, para que não fique nenhuma dúvida com relação à nossa análise de custos, o professor desenvolveu para você uma tabela que traz todos os dados do PEPS, do EPS e do custo médio, e aí nós vamos ter valores no final dessa tabela que você vai poder analisar com a gente passo a passo. Vamos lá para a câmera de documentos, só para te mostrar uma delas aqui. Vamos lá, eu tenho aqui o método aqui, o critério de avaliação de estoques, utilizando o PEPS. Lembra que ele mostrou lá que entrada de 1.500 e um total lá de 260 mil? Ou seja, essa tabela aqui, ela tem todas as informações que você precisa para a sua tomada de decisão. Depois a gente vai analisar passo a passo aqui o que está acontecendo. E onde a gente tem essa informação, nós temos esse dado lá no material complementar. E está até separado para vocês lá, para que você possa imprimir depois e analisar, toda cheia de cores ali, para você saber o que entra, o que sai ali. E isso a gente vai falar agora a respeito das nomenclaturas. Vamos lá, vamos começar falando sobre o PEPS. Olha lá, o que é o PEPS? O primeiro que entra vai ser o primeiro a sair. A referência para o cálculo do custo da mercadoria é a mais antiga. Por que isso? Detalhezinho, ele é aceito pelo fisco e tem um controle sistemático e vai evitar o quê? Perdas utilizando esse método de avaliação de estoque. Então, só para você saber, o PEPS, o primeiro que entra, ele vai ser o primeiro a sair. Nós vamos imaginar aqui que a empresa ela fez uma compra em fevereiro e fez uma compra em março. E ela vai ter uma saída. Qual mercadoria vai sair? Vai sair a mercadoria que foi comprada em fevereiro. A primeira que comprou vai ser a primeira a sair. Esse é o método PEPS. Método sistemático, ele é aceito pelo fisco e ele traz a realidade lá no final. A gente não tem tanta distorção lá no nosso custo da mercadoria vendida.
Continuando, a gente vai fazer a comparação depois com o PEPS e o EPS. Vamos lá para falar do EPS. O EPS, por sua vez, o último que entra, ele vai ser o primeiro a sair. A referência para o cálculo do custo aqui é a mercadoria mais recente. Ele não é aceito pelo fisco. É aplicável aqui quando não há um controle sistemático. E aí, para você entender certinho como o EPS ele vai funcionar, é o seguinte, toda vez que eu penso no EPS, eu comprei essa mercadoria em fevereiro e outra em março. O último que entrou, que foi março, vai ser o primeiro a sair. Ele não é aceito pelo fisco porque ele vai ter uma distorção lá no nosso custo final, porque se você imaginar bem, eu compro a mercadoria em um mês, quando eu compro no outro, a distorção de preço ela pode acontecer. Pode ser que eu compre mais caro ou mais barato, eu tenho uma variação. Geralmente, por via de regra, eu teria que comprar um pouco mais caro. Essa mercadoria ela vai tendo uma evolução. Como eu sempre vou dar a saída dessa mercadoria mais caro, o meu custo vai ser maior, a minha receita vai ser menor, e aí eu tenho menos impostos para recolher. Por isso ele não vai ser aceito pelo fisco por conta dessa distorção. Mas o que você tem que entender é que o último item que entrou vai ser o primeiro a sair, ferramenta gerencial excelente, sempre preços atualizados, porém, se eu estou só saindo com preço mercadoria que entrou por último e a que entrou primeiro, eu tenho que verificar se ela não está vencendo no meu estoque. Então, a gestão tem que acontecer para isso também. Vamos continuar, a gente tem outro método para falar para vocês aqui, que é a média ponderada. A variação aqui, média do estoque, os estoques são valorados aqui de acordo com a movimentação de mercadorias. Olha, ela é aceita pelo fisco, amplamente utilizado pelas empresas, utiliza valores proporcionais aqui aos cálculos. Já fica uma dica aqui interessante para a gente utilizar essa média ponderada. Muito bem, agora nós já conhecemos os 3 métodos de avaliação de estoque ali, PEPS, o EPS e custo médio. No livro de vocês também vai trazer uma tabela, essa tabela vai estar sintetizada, cada um dos valores. Deixa eu mostrar para vocês, olha lá. Eu tenho aqui a comparação e agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar uma decisão. Então lá, o PEPS, custo da mercadoria foi de R$ 1.037.181,25 e o valor do estoque R$ 289.118,75. Muito bem. Professor, mas como é que a gente chegou nesse resultado? É aí que entra a tabela do professor. Vamos lá para a câmera de documentos. Deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona isso. Olha lá. Esse critério de avaliação utilizando o PEPS. O que é o PEPS? A primeira mercadoria que entrou vai ser a primeira a sair. Vamos lá. Entrada de mercadoria. Entrou 1.500, como a gente viu na tabela. O valor aqui, R$ 173,33. O total, a gente fez uma divisão para chegar nisso, tá? 260 mil. Aí o que fica no estoque? 1.500 peças, com o valor de 173,33, total 260 mil. Muito bem, a empresa foi lá e fez, ela fez uma outra compra, uma outra entrada, mais 950. O valor aqui passa a ser 252, o total 240 mil. Está comprando, ela comprou com preço diferenciado aqui. Eu tenho 1.500 em amarelo, 950 em azul. Ela teve uma saída. Professor, saíram quantos itens? Saíram 1.000 unidades. Primeiro que entra, vai ser o primeiro a sair. Da onde eu vou tirar esses 1.000? Vou tirar daqui do amarelinho, olha lá. E vai ficar quanto? 500 do amarelinho e 950. Bem didático aqui para você entender essa informação utilizando o PEPS. E esse processo continua com toda a tabela e lá no final eu tenho o valor do quadro. Olha lá, 1.037.181,25 e o meu estoque valorado em 289.118,75. Muito bem? Vamos voltar aqui no quadro e agora eu tenho o EPS. 1.052, custo de mercadoria, 273.833,33 no EPS. Também você vai ter uma tabela, o professor vai mostrar aqui para você a nossa dinâmica aqui na câmera de documentos para você saber o que aconteceu aqui no EPS. Vamos relembrar? O EPS, o último que entrou vai ser o primeiro a sair. Olha lá, os mesmos dados, tá? Entrou 1.500, a gente deixou 1.500 em verdinho ali, entrou mais 950, ficou 950 em amarelo. Tá bem. E aí teve uma saída de quanto? Teve uma saída de mercadorias aqui de 1.000 unidades. Lembra que no primeiro aqui a gente tirou 1.000 aqui, saída de 1.000, deixa eu mostrar aqui 1.000. Agora está sendo 1.000 de novo. Porém, eu vou tirar
como 950 do último que entrou, saiu aqui em amarelo, e 50 dos 1.500 lá. Ou seja, eu tirei 50 do verdinho, porque já tinha acabado o amarelo. E agora ficou 1.450, ou seja, 1.500 menos 1.450. Viu a dinâmica aqui? E aí eu fecho lá o resultado. Olha lá. 1.052.466,67 igual na tabela, e eu tenho aqui 273.833 aqui no método UEPS. Eu já vou tirar aqui e já mostrar para vocês a média ponderada. Está aqui, deixa eu fechar aqui que é uma sequência da sua tabela, o professor retirou de lá. E aqui na média ponderada eu tenho o valor médio. Então ele entra 1.000, entra mais 950, quando ele dá a saída do valor médio. Total, 1.041.279 e 285,20. Agora a gente já pode voltar aqui para o nosso quadro para a gente tomar uma decisão. Muito bem. O que eu tenho de informações aqui? Eu tenho todos os dados. Eu tenho que saber qual é o melhor método. E agora a nossa tomada de decisão tem que ser de que forma? Primeiro, tem que ser um método que ele vá atender às especificidades do fisco. Ou seja, nós já temos que tirar o EPS daqui, na tomada de decisão, porque o EPS ele não é aceito pelo fisco. Por que nós vamos escolher a média ponderada, professor? Porque ela tem o maior custo? Não entendi. Olha lá, média ponderada, 1.041.279,69. Pensa com o professor, olha, se PEPS e média ponderada, elas são aceitas pelo fisco, e eu tenho um custo de 1.041.041, quer dizer que o meu resultado, o meu lucro, ele vai ser um lucro menor, eu vou ter menos impostos para pagar. E a valoração do estoque também, ela tem um valor menor aqui de 285. Quer dizer, eu estou atendendo às necessidades do fisco com um método que é amplamente utilizado, e eu vou diferenciar do PEPS, que é um valor menor, e aqui eu tenho um custo maior para o meu produto, e aí eu posso realmente ter um valor menor lá. Aí o meu imposto de renda de pessoas jurídicas e a minha contribuição social sobre os rendimentos também vai ser um melhor. Então tem uma redução da base para o cálculo de tributos sobre a renda. Muito bem? Então sempre lembrando aqui, você depois faça a impressão do seu material, faça a verificação lá, tudo certinho do que está acontecendo passo a passo ali das nossas informações. Para a SSP, o nosso objetivo era entender quais eram os métodos de valoração do estoque e depois tomar a decisão, qual é o melhor para essa empresa, e perceberem que foram feitos todos os cálculos passo a passo ali, para que depois eu possa realmente tomar uma decisão com bases concretas. Vamos lá para o nosso próximo vídeo. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, olha, nós analisamos o nosso estoque, que é muito interessante a gente saber o que acontece, como a gente vai fazer a valoração desses nossos valores que estão no estoque. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito interessante também, que são os itens que vão influenciar o nosso preço de compra e o preço de venda, os abatimentos e também os acréscimos que nós vamos ter em cada uma dessas informações. Vamos lá analisar quais são os nossos dados, vamos fazer uma projeção aqui das compras e das vendas, e também falar sobre os fatores que interferem no valor dessas compras e também das vendas. Vou fazer uma projeção aqui dos resultados líquidos para os próximos 2 períodos aqui. Então vamos entender o seguinte: como é que vai funcionar essa nossa atividade? Eu já sei, eu já consigo, de uma forma clara, eu tenho um histórico da empresa, eu sei quanto eu gasto de impostos,
quais são os abatimentos que essa empresa tem, quais são os descontos incondicionais, a média de devolução, sei quais são os valores de ICMS que eu pago, quanto eu pago de IPI, eu consigo determinar esses percentuais e eu faço uma projeção com base nesses valores. É isso que a gente vai analisar. Vamos lá para te mostrar o que a gente vai fazer. Olha lá. Dados iniciais. Professor, onde estão esses dados? Esses dados estão lá na página 60 do seu livro. Página 60. Você tem acesso aos dados iniciais. Vamos lá. Você tem que lembrar, ó, período 1, compras 490 mil, período 2, compras 540. Vendas brutas, 750 mil, 890. A empresa está fazendo uma projeção para esses dois períodos. O IPI, a empresa já determinou o nosso imposto aqui sobre produtos industrializados, sobre a compra no valor de 10% sobre as compras. E um acréscimo sobre as compras de 7%. Professor, o que é o 7%? Fretes, seguros, embalagens, insumos, a empresa determinou 7%. Muito bem. Também nós temos os dados que vão incidir como provisões aqui, são os abatimentos. No período 1, bonificação de 20 mil, período 2, 24. Devolução de vendas 12 e 6. Descontos incondicionais, aqueles que já estão rezando em contrato, 9 mil para o período 1, período 2 não tem nada. Descontos concedidos, 15 mil período 1 e 17 mil período 2. ICMS, 12%, lembrando que o ICMS depende de cada estado, ele tem uma alíquota diferenciada, e enquanto gestor, enquanto aquele profissional que vai fazer essa projeção, ele vai ter que verificar qual é a alíquota que está sendo aplicada no estado para que ele possa trabalhar as informações. Por que a gente está usando 12%? É um valor hipotético aqui só para a resolução da nossa aula. Tudo bem? Continuando, um dado interessante aqui que esses 12%, tanto na compra como na venda, ele vai ter o seu uso aqui, os 12%. E somente 50% dos estoques para realizar as vendas. Agora você, gestor, vai ter que analisar todos esses dados para que lá no final a gente possa fazer uma verificação adequada dos dados para esses 2 próximos meses. Olha a nossa responsabilidade. Eu já sei quais são os gastos, eu preciso trabalhar essas informações aí de uma forma adequada. Todos os abatimentos eu tenho que considerar para cada um dos períodos, os percentuais, como isso vai ficar? Primeiro vamos entender quais são esses abatimentos. Vamos lá. Primeiro, fatores que podem diminuir as compras. ICMS recuperável, devoluções, cancelamentos, descontos e abatimentos. Muito bem. Fatores que podem aumentar o valor da compra. IPI, outros tributos, fretes, seguros, embalagens também. E para fechar o nosso dado, nós temos aqui fatores que podem diminuir o valor das vendas. ICMS aqui é o Imposto sobre Mercadorias e Serviço, ISS aqui é Imposto sobre Serviços, nós temos o PIS aqui que é o Programa de Integração Social e a COFINS, contribuição aqui para financiamento da Seguridade Social. Nós temos as devoluções, cancelamentos, descontos e abatimentos. Isso foi feito, análise lá pelo gestor, e ele conseguiu identificar todas essas informações. Agora, nós vamos fazer para vocês aqui um passo a passo aqui, como a gente vai determinar os valores. Eu tenho valor de vendas, tenho valor de compras também, tem todos os itens que eu preciso. Agora, vamos colocar isso dentro dos cálculos para lá no final eu saber realmente qual é o custo da mercadoria vendida para saber quais são os rendimentos. Vamos lá, passo a passo para vocês. Fatores que podem interferir aqui nas compras, a gente já identificou esses valores. Primeiro, o valor da compra, 490 no primeiro período, 540 no segundo. De onde saiu isso? Lá na nossa tabela inicial. Adições, ele está dizendo lá que o IPI equivale a 10%, 10% de 490. Fretes, embalagens, insumos e seguros, 7% sobre o valor das compras. A gente fecha 49 aqui, 34.300. E as reduções aqui, ICMS, ele diz que o ICMS iria incidir sobre compras e vendas, 12% dos 490, a gente fecha em 58.800.
Custo da mercadoria no período 1, 514.500. E no período 2, eu vou trabalhar agora com um valor diferente, que é 540, mas os 10%, os 7% e o 12% permanecem sobre os 540 para eu fechar 567 mil de custos da minha mercadoria vendida aqui, que é o nosso CMV, tá? Custo da mercadoria está fechado, os valores que incidiram sobre as compras, e agora, que é o que a gente tem que ter muita atenção ali, que ele vai falar sobre as vendas, que vai envolver aqueles 50% do estoque. Fica atento a isso. Então vamos lá. Sobre as vendas. Sobre as vendas aqui ele está dizendo que eu tenho 750 mil no período 1 e tenho 890 no período 2. Os 12% é do ICMS, 12% de 750. Bonificações, deduções, descontos concedidos, tudo isso aqui está na nossa tabela. Vou mostrar para vocês aqui, que é a tabela que a gente está utilizando para gerar esses dados. Está aqui, olha, bonificações, devoluções, descontos concedidos e descontos incondicionais. Coloco tudo isso aqui nas minhas vendas. Percebo aqui que as minhas vendas líquidas vai ser de 604 mil no primeiro período, no segundo período, 736.200. Estou usando o mesmo raciocínio, 12% de ICMS sobre os 890 e os outros valores aqui é que estão lá na nossa tabela, que vai apresentar as bonificações, deduções e todos os nossos descontos. Tudo bem? Terminou o nosso exercício? Não terminou, porque essas vendas aqui eu já não vou poder considerar o meu valor total. Eu tenho que saber que ele disse que só tinha disponibilizado para venda um total de 50% do estoque, que era mercadorias prontas. Eu vou entender que os outros 50% estavam lá na linha de produção, estavam em elaboração ainda. Só considerar os 50%, então vamos ver como vai ficar isso, olha lá. Muito bem. Consolidação do resultado, custo da mercadoria vendida, 50% das mercadorias compradas. Ou seja, aqueles 514.500 e os 567 que nós conseguimos nas nossas tabelas anteriores aqui, olha lá, 514 e 567. Custo da mercadoria, eu vou considerar somente os 50%. Multiplicando, o meu custo ele vai ser de 250 no período 1 e 283.500. Ficou claro ali os 50%? Ele é a informação do nosso enunciado. Não posso abrir mão desse dado, porque eu tenho que tomar uma decisão muito séria a partir do que foi apresentado aqui. Tudo bem até aqui? Só para você entender, nós verificamos todos os abatimentos, todos os valores que eu tinha que adicionar e também que eu tinha que reduzir, tanto das compras como as vendas, considerando a informação dos 50% do meu estoque que eu tinha disponível para trabalhar esses meus dados. A partir de agora, eu consigo realmente chegar no meu resultado e fazer a nossa análise ali, e gerar percentuais, gerar muitas informações. O objetivo aqui é fazer uma projeção para 2 períodos. Então, olha lá como vai ficar para que a gente possa aqui tomar uma decisão bem bacana aqui e uma decisão acertada. Por quê? Vendas líquidas, 604 mil no primeiro, 736 no segundo. E o custo da mercadoria, considerando 50%, 257, 250, 283.500. Agora sim, resultado da minha operação, lá no primeiro período vai ser de 346.750 e no segundo período 452.700. Se é a projeção para 2 meses, eu vou fazer uma análise aqui de desempenho desses valores. Então, olha lá. Vendas. O que aconteceu com as vendas aqui? Houve um aumento de 22% considerando esses dados. E como é que eu vou chegar nesse resultado? É bem simples, olha. Vamos pegar os 736.200 aqui, que é o resultado do segundo período. Eu vou fazer uma divisão pelos 604 mil aqui, que é do primeiro período. Vamos fazer aquela subtração do 1 lá, a gente já explicou para você o porquê disso, e vamos multiplicar por 100, e eu vou chegar num total de 21,88, e o professor arredondou aqui para 22, tudo bem? É a nossa análise, e aí eu tenho aqui
Custo da mercadoria. Ele está dizendo que o custo houve um aumento de 10%. Então, vamos pegar aqui os 283.500, vamos dividir por 257.250, menos 1 vezes 100, e a gente chega aqui no total de 10,20, arredondando 10%. E para fechar o nosso cálculo, o meu resultado, que isso aqui era o nosso objetivo, que era a verificação desse resultado da projeção desses 2 meses. Olha lá, vamos pegar 452.700. Se eu dividir esse valor por 346.750, eu vou ter o valor de 1,355.155. Beleza, menos 1, que é esse inteiro aqui, que é o meu 100%, eu vou chegar no resultado de 30,55%. E aí o professor arredondou aqui para 31%, para ficar redondo aqui. Tudo bem? A gente chega no resultado, fizemos a nossa análise de desempenho. O trajeto aqui foi um trajeto interessante para verificar todas essas vendas e os valores que vão interferir em cada um dos resultados, para que eu possa gerar uma análise de desempenho, mas que essa análise de desempenho ele seja confiável. Nós já estamos trabalhando com uma projeção, com base no histórico que essa empresa tem. E lá no final eu tenho que tomar uma decisão. Será que é interessante realmente para a empresa trabalhar esses outros 2 meses, mantendo essa linha de produção? Ah, professor, eu fiz uma verificação aqui na análise de desempenho e não atingi o objetivo. Quem sabe eu tenho que deixar de fabricar um produto e começar a fabricar um outro para que eu tenha esse rendimento, vou fazer uma nova projeção para que eu possa conseguir chegar no resultado que realmente a empresa está esperando. Eu vou fazer o quê? Vou adiantar esse meu resultado com base em dados concretos para essa empresa. Tudo bem até aqui? Nós trabalhamos mais uma análise de desempenho, sempre pensando ali nos nossos custos. É interessante que você sempre lembre, a gente vai focar custos aqui na formação de um preço ou na formação de um serviço, mas em hipótese alguma eu posso desconsiderar os gastos que acontecem no setor administrativo. Na formação do preço, vários outros fatores precisam ser analisados. A concorrência, a ação do governo, que vai falar sobre a questão dos tributos, alteração na economia, tudo isso vai interferir na minha tomada de decisão. Então, percebi que quanto mais dados eu tiver, mais fácil e também eu vou reduzir realmente a minha margem de erro lá na formação de um preço. Tudo que tiver sobre o meu controle aqui, sobre a fabricação, sobre o que acontece dentro da empresa, eu consigo entender. É claro que ações do mercado, as variações, isso é muito volátil, pode ser que eu possa errar em alguma tentativa, mas o que acontece na empresa, eu preciso fazer o levantamento de uma forma adequada. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, o professor já está percebendo ali que tem várias pessoas enviando as perguntas. A gente vai parar um momentinho para vocês participarem com a gente aqui. Sempre lembrando, coloca aí o polo que você está participando, coloque seu nome, a gente vai fazer uma interação aqui, vamos conversar sobre as suas dúvidas, para que a gente tente resolver aqui o máximo, para que a gente possa realmente continuar as nossas informações com relação à análise de custos. Vamos ter a nossa Provocando Novas Situações, vamos lá para você analisar. Agora que você já sabe a importância dessa gestão de custo para a tomada de uma decisão adequada, pense na aplicação desses conceitos numa fábrica que trabalha com confecções. Iniciei aqui pela necessidade de separar, já que você já conhece os custos, gastos da produção e as despesas, gastos do setor administrativo e, posteriormente, classifique esses custos aqui em diretos
e indiretos. Pondere também ainda sobre o melhor método de valoração de estoques, nos fatores que aumentam ou possam diminuir aqui as compras e vendas, que foi todo o nosso, as nossas informações aqui com relação aos dados de hoje. Olha lá, a gente aprendeu bastante coisa aqui já, nós vimos nomenclaturas, geramos dúvidas aqui, é claro que as dúvidas elas fazem parte também do nosso entendimento, é interessante que elas aconteçam, porque a gente vai pensar aqui numa amplitude de empresas, né? Empresa comercial, industrial, prestador de serviço, pequeno, médio, grande porte, empresa privada, empresa pública, e aí é claro que a gente tem que fazer uma análise sempre estando na empresa, mas é claro que a gente vai tentar tirar o máximo de dúvida possível aqui. Agora a gente tem um momento em que você tem a sua participação, o professor vai parar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre as suas dúvidas. Até já. Muito bem, meu caro aluno, muito obrigado pelas suas participações aqui. Pessoal de Minas Gerais, professor, no caso de uma premiação para os funcionários da empresa que trabalham lá na fábrica, seria um custo de despesa. Então vamos entender. Toda vez que eu penso num gasto que ele acontece no setor de produção, setor de fabricação, eu vou entender como um custo, tudo bem? Se esse gasto ele fosse em outro setor, a gente ia fazer uma outra análise. Então, se eu envolver um valor lá no setor, é o setor de produção, eu tenho que entender isso como um custo. Pessoal lá de Anápolis, muito obrigado pela participação de vocês, um grande abraço. Os alunos ficaram com dúvidas sobre a comissão sobre vendas, por que não seria um custo? Então vamos lá. Quando eu penso em vendas, vai ser lá no setor de vendas, esse setor ele está relacionado ao setor administrativo. Então essa comissão de vendas, o frete sobre vendas, eu vou entender como uma despesa. Quando eu faço a venda de um item ou de uma mercadoria, ela já passou pelo processo de custo. Se for uma peça, ela já passou pelo processo de fabricação, ela está lá no último estágio, que é o estágio de venda. É um setor administrativo, ele é separado do setor de produção. É claro que eu tenho que analisar todo tipo de empresa, mas por via de regra, ele seria realmente
um gasto que acontece no administrativo, é sobre vendas, entendo como uma despesa. E aí tem mais uma parte. Se tivéssemos falado aqui num comércio, quanto maior o volume de vendas, maior seria o valor dessa comissão. Sim, se essa comissão ela estiver atrelada à quantidade que é vendida, sim, aumentou a venda e aumenta a comissão desses funcionários. Uns trabalham por um valor fixo, quem trabalha por comissão. Aumentou a venda, essa comissão também ela vai ser aumentada. Eu tenho que pensar nisso também como uma despesa. Professor, aumentou a produção lá também. Depois a gente vai conhecer os custos fixos e custos variáveis para a gente fechar a nossa ideia aí dos custos, mas muito interessante as suas dúvidas aí. Nesse caso, não é considerado como um custo por se tratar de uma fábrica. Então, olha, pensa bem, se eu estou pensando numa fábrica, essa fábrica trabalha com produção, é setor de produção, sempre vai ser custo. Ela vai ser despesa quando eu passo lá pelo setor de vendas. Professor, o setor aqui é tudo junto aqui e misturado. Não, então você, enquanto gestor, precisa fazer uma separação. Se é um barracão em que eu tenho todas essas atividades acontecendo simultaneamente, eu tenho que separar o que é produção e o que é um setor administrativo, mesmo que eu não tenha separação de paredes e algo assim. Não tenho condições, eu tenho que separar isso para que aconteça de uma forma adequada. Eu não tenho um escritório que ele funcione fora da empresa, é tudo junto ali, então eu preciso separar setor administrativo, setor de produção. Uma parte produz e outra parte faz a venda. Professor, se a mão de obra for utilizada para fabricar mais de um produto, a mão de obra não seria um custo direto? Exatamente. O funcionário, quando ele trabalha diretamente com um item, ele só fabrica o item A. Eu sei que todo o gasto que eu tenho com esse funcionário, os encargos, todo, é custo direto. Eu não tenho que fazer nenhuma tentativa arbitrária para separar esse gasto. Custo direto. Porém, mudou. Agora, esse funcionário ele está fabricando mais de um produto. Eu vou pegar todo o salário dele e todos os encargos e eu tenho que fazer uma separação desse gasto para cada um dos produtos que ele realmente está trabalhando. Lembra bem, custo direto, eu tenho uma forma objetiva e direta para identificar esse gasto. Matéria-prima utilizada para o produto A. Indireto, tem que utilizar uma forma de um critério de rateio para separar essa matéria-prima que vai para o produto A e vai para o produto B. Só para você ficar tranquilo aí, nas nossas próximas aulas, nós vamos focar mais nos custos indiretos. Como eles funcionam e quais são os critérios de rateio para eu separar esses gastos de uma forma arbitrária. É uma tentativa de separar esse gasto da melhor forma possível. E aí o gestor ele vai fazer algumas tentativas para que isso aconteça. Tudo bem? Espero ter respondido aí os seus questionamentos. Muito obrigado pela sua participação. É sempre bom aí a gente ter essa interação com o nosso aluno. A nossa aula de hoje foi para você conhecer um pouco mais sobre terminologias de gastos, de custos, gasto termo genérico, a nossa despesa acontecendo lá no setor administrativo, o nosso custo lá no setor de produção, desembolso, ato de fazer esse pagamento. Nós vimos também que o investimento é um gasto que a empresa tem que vai trazer benefícios futuros para a empresa. E a perda? Perda é um gasto que é involuntário à minha vontade. Aconteceu uma enchente, não estava previsto, eu vou entender isso como uma perda. Nós aprofundamos mais as informações, especificamos que esse custo ele podia ser direto ou indireto. Fizemos análise de desempenho, verificamos os itens que podem aumentar ou reduzir o valor da venda e da compra, assim como os impostos. Fizemos projeções, trabalhamos bastante hoje. Você já entende um pouco mais sobre esses gastos. Nas próximas aulas, a gente continua falando mais sobre essas informações e conhecendo mais ferramentas para que esse gestor, no final, forme um preço adequado, trazendo o lucro desejado para a empresa e que realmente ele possa trabalhar de uma forma ali adequada e possa ajudar realmente nessa gestão. Muito obrigado pela participação de vocês, um grande abraço e nos encontramos na nossa próxima teleaula. Muito sucesso para vocês. Até lá!